Na efeitologia, página 2, final da segunda linha. De que modo funciona o efeito halo das vidas vazias subordinadas aos poderosos? Então, as vidas vazias que eu digo é a pessoa que, vamos dizer assim, que não tem conhecimento das coisas, né? Quem não tem conhecimento das coisas tem uma vida vazia. A pessoa sem conhecimento de causa, ela tem uma vida vazia. Então, quem tem vida vazia, né, esse grupo de pessoas com vidas vazias, que inclusive vamos colocar o McCarthy, né, nessa história, que ele aqui até estava vendo no livro que ele é bem ignorante, né? Ele é uma pessoa medíocre, foi uma pessoa medíocre, que veio de um estado lá desconhecido, mas tudo bem, mas ele não tinha intelectualidade nenhuma, então uma vida vazia, nesse caso, que teve um efeito halo sobre toda a nação, negativamente. Efeitologia, na página 2, aí na segunda linha no final, tem o efeito halo das vidas vazias subordinadas aos poderosos. Comenta um pouquinho esse efeito. Então, essa vida vazia é o seguinte, é que a pessoa, vamos dizer, sem instrução, sem conhecimento, a pessoa ignorante, é uma vida vazia. E eu considero aqui, ligado ao tema, que o próprio McCarthy, ele tinha uma vida vazia, mas não é só o McCarthy e aqueles que o cercavam, porque uma pessoa que persegue, reprime, ela tem também uma vida vazia, né? Porque o conhecimento dela é apenas de poder, de repressão. Então, um movimento desse, de pessoas com vidas vazias, eles repercutem na sociedade com um efeito multiplicador, né? Então, esse efeito halo que o macartismo produziu na própria sociedade americana e até no mundo, né? É isso que eu quis dizer aqui. Em Trinomiologia, página 2, primeira linha. Gostaria que relatasse o trinômio capitalismo selvagem, poder e ilegalidade. Então, o capitalismo selvagem, ele sobrevive através do poder. Tá? Isso, aliás, muitos outros sistemas também, mas o que prevalece hoje na sociência é o capitalismo. E aqui o capitalismo selvagem americano, que ele é, vamos dizer assim, mais selvagem até do que os outros, né? Porque eles não têm uma visão, por exemplo, de mais assistencialista, é o domínio lá, muitas vezes, do Partido Republicano, que, no caso, eles acham que a pessoa tem que se virar na vida, por exemplo, em termos de medicina, em termos disso, daquilo, né? E eles não dão uma assistência, por exemplo, de saúde, assistência pública adequada, né? Isso diferente até de outros países da Europa, que tem, vamos dizer assim, uma parte assistencial mais evoluída. Então, esse capitalismo selvagem, lógico que ele se baseia no poder, né? Agora, no caso aqui, a ilegalidade é o que gerou o capitalismo selvagem, por exemplo, americano. Ele gera uma ilegalidade, porque essa ilegalidade vem que ele não se baseia numa democracia, apesar de que todo mundo diga que seja o exemplo de democracia do mundo, mas está muito longe de ser esse exemplo. Vamos dizer, hoje, até outro dia, conversando com o professor Baldo, atualmente, vamos dizer, é uma ditadura branda, se bem que no passado não foi tão branda assim, mas de qualquer forma não é democracia, né? Então, tudo isso aí cai, então, nessa falta de liberdade
que existe por lá, existe no mundo também, mas lá também. Você poderia ampliar aqui na trinomiologia, na página 2, o primeiro trinômio, capitalismo selvagem, poder e legalidade. Então, o capitalismo selvagem, bom, todo, vamos dizer, sistema, hoje em dia, ele depende do poder. Mas aqui também o capitalismo selvagem, ele também ele depende do poder, né? O poder aqui é lógico que é o poder do dinheiro, é o poder do Pentágono, é o poder militar e do dinheiro. Agora, isso aí tem a ver, lógico, com o macartismo, que foi uma condição extrema. E essa ilegalidade, nós estamos falando então do capitalismo selvagem, que é americano, aqui, o poder que vem do Pentágono e dos políticos, e a ilegalidade, que existe lá, muita ilegalidade, né? Existiu no tempo do McCarthy, tudo, mas aquilo se prolongou por toda a Guerra Fria e até hoje tem os seus tentáculos de ilegalidade. Por exemplo, lá não pode existir um jornal comunista. Até hoje os comunistas são mal vistos lá, né? Mesmo que às vezes, muitas vezes nem é comunista, é acusado de comunista. E é uma democracia, ela não pode existir discriminando outras ideologias, né? Então é isso. Eu gostaria nesse sentido ampliar, porque logicamente quando eu vi este trinômio aqui me fez uma relação com um tema que eu estou estudando, que é tudo, justamente todo relacionado com a ditadura militar na Argentina a partir do ano 76. Nós já temos comprovado que esse movimento não foi somente um movimento militar, sino foi um movimento cívico-militar. Isto é, o grande capital, que é este que você comenta aqui na primeira parte do trinômio, foi a aplicação em rigor, que foi continuada posteriormente, desse capitalismo neoliberal levado no extremo. Esse capitalismo, através do poder, que é o segundo ponto que você menciona, ou seja, que deu para ser implementado em virtude desse poder exercido, levou justamente a uma tremenda ilegalidade de uma persecução atroz. Então, esse trinômio, para mim, tem uma vigência e uma experiência, porque eu vivi esse trinômio aí, muito grande. Muito obrigado. E também levar em conta o seguinte, que a época da Guerra Fria, que foi após até o McCarthy, os Estados Unidos promoveram várias ditaduras de direita, né? Inclusive a do Brasil, da Argentina, do Chile, tudo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos estiveram por trás disso. Agora, eles, que é o exemplo de democracia no mundo, quer dizer, apoiando ditaduras de direita, né? Não que também outras ditaduras também lá na América Central, mas tudo, muita coisa consequência da Guerra Fria. Bom, justamente aqui na América do Sul foi chamado de Plan Cóndor, né? Arlindo, você tem, até em cima aí do que o Oswaldo estava trazendo, né, a condição desse trinômio. A gente sabe, ou tem também pouca informação, também na condição do bloco socialista, que houve muita perseguição, muita morte, e similar à questão do macartismo, que ficou mais conhecido devido aqui da nossa parte. Mas também tudo que se chama do socialismo real, como aconteceu, foi daqui para pior. Você tem alguma informação também nesse sentido? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho importante ao analisar isso, ver tanto o processo do capitalismo, que gerou essa condição, mas que não foi só o capitalismo que gerou essa condição. Correto. Então, a gente sabe disso, do que foi feito, das atrocidades que foram feitas e ainda são feitas até hoje, nos países ditos socialistas.
Então, o que você vê sobre isso? Esse socialismo real, esse chamado comunismo, foi muito pior do que essa questão do McCarthy, né? Foi uma ditadura totalitária, matou milhões de pessoas, uma perseguição tremenda. Agora, além disso, foi um regime economicamente precário. Ele foi mal na economia, foi mal na política. Isso aí agora, só que, como existe essa ditadura totalitária por parte dos comunistas, isso não quer dizer que os Estados Unidos não foram também. É lógico, mais brando, mas foram. E outra, eles se aproveitaram disso, porque o regime deles era mais aberto relativamente em relação ao comunismo, de se denominar democratas como exemplo mundial, mas isso nada ocorreu. Agora, os regimes comunistas, a gente de cara condena tudo. É aquela questão de não ser maniqueísta. Então, uma coisa lá não presta, até 1000 vezes pior, mas tem outra coisa aqui que também não presta, que é a chamada democracia americana. E nós precisamos criticar isso. E isso só melhoraria com a democracia pura, etc., futuramente. O que a gente tem observado sempre nessas discussões fica sempre nesse maniqueísmo, num polo ou no outro, sendo que em ambas as situações houve o exagero, as atrocidades, as ditaduras, houve financiamento também de guerra. Então, até dentro do que não foi isso que o Oswaldo trouxe, mas como o Oswaldo trouxe essa relação, né, do próprio Estados Unidos, o capital, eu estou querendo só fazer esse contraponto para a gente ver que dos dois lados teve isso. Então, nenhum nem outro, pelo menos do que a gente viu, do que a gente conhece da história, é o padrão de referência. Então, vale a pena a gente refletir mais, o próprio Oswaldo pode também se manifestar, mas sobre essa condição, porque essa discussão, ela sempre fica ou de um lado ou de outro, quem é a favor do processo do capitalismo, quem é a favor da condição do socialismo, e fica um diálogo que na verdade é um monólogo. E ninguém faz a autocrítica dentro desse aspecto. Não é a posição minha aqui não é maniqueísta. E outra, eu até reconheço que os países capitalistas, em termos econômicos, relativamente, eles são bem melhores lá do que o socialismo real, que foi uma desgraça econômica também. Quer dizer, o mercado, apesar de tudo, todo mundo critica o mercado, ele funciona relativamente melhor do que aquela ausência de mercado, aquele dirigismo, aquilo é uma loucura também. Agora, o que houve foi também um regime inadequado aqui, mas como eles tinham uma coisa muito pior para lá, eles se acharam os donos da verdade, mas houve falha nos dois lados e do lado de lá... Porque, por exemplo, você pega a questão de Cuba, né? Cuba também, o que foi feito de perseguição de jornalista, de artistas, as pessoas fugindo, tiveram que fugir. Mesma coisa, quer dizer, cadê falar de Cuba, falar desse processo também? Até pouco tempo atrás, quer dizer, jornalista sendo assassinado, você tem lá uma blogueira que não pode sair de lá, não tem permissão de sair, quer dizer, não tem o direito básico de sair do país. O problema dela, se ela quer sair do país, por que não deixa ela sair? A Ione, né? Ione. E aí? Quer dizer, essa realidade parece que se fecha os olhos também para isso daí, né? É pior. E outra coisa, por exemplo, a União Soviética, para a pessoa viajar lá de uma província para outra, precisava de autorização do governo. É pior até, esse comunismo aí é bem pior. Mas tem a parte de cá que também teve problemas e que a gente tem que criticar. Eu até pretendo futuramente escrever alguma coisa sobre marxismo, que eu já li o Capital, etc., mas também criticando, porque a posição nossa aqui é criticar todas as bobagens. Agora, a bobagem do socialismo real foi muito maior, nem precisa falar perseguição política, tudo. Loche, eu acho que o ponto que você trouxe, a relação está bem colocada.
Eu justamente nesse ponto sou totalmente contra a chamada, nós pelo menos conhecemos desse jeito, da teoria de los dos demônios. Da teoria de los dos demônios. Ou seja, eu estou totalmente contra a um desses demônios, como também eu estou totalmente contra do outro demônio. O que acontece é que muitas vezes quando se apresentam este tipo de questões, que vai justamente em contra de um dos pontos antagônicos, automaticamente leva a trazer vamos dizer assim, a vista a outra parte vamos dizer assim, do antagonismo. Então, nesse ponto, já que você mencionou, a minha posição é também totalmente contra da outra situação. As questões de perseguição e ir em contra da liberdade não é somente de um dos casos, são dos dois. Só que eu tenho e eu vivi um desses processos que acabou em uma situação no ano 2001 tremendamente caótica dentro de meu país e em um estado de pobreza tremenda, com uma carência tremenda e dentro do que teoricamente era legalidade. E esse processo começou em um processo militar e sendo continuado dentro de processos democráticos, justamente por levar adiante uma política totalmente extrema neoliberal. Então, não pelo fato de mencionar eu essa questão, deixo de lado a outra, se é isso que você me perguntava. Mas nesse caso, eu sou totalmente contra a teoria dos dois demônios. Mais ainda, não justifico ela de jeito nenhum. E também lembrar que quem pode pensar que eu poderia... O Loche eu sei que não pensou, mas quem aí de fora pensar que eu estou querendo defender aqui talvez o socialismo real, eu sou terminantemente contra os regimes de extrema esquerda que mais mataram gente, mais do que Hitler, mais do que todo mundo. Você pegar Stalin e Mao Tse-tung, somando tudo, morreu mais do que morreu toda a história humana. Se somar tudo, eles mataram mais. Então, não se pode nunca defender tais sistemas, também de Cuba. É coisa que o PT até hoje defende lá Cuba. É uma ditadura. Eles são democratas ou não? Então não se defende ditadura nem de esquerda nem de direita. Assim como somos contra o nazismo, que é uma loucura, somos contra também o comunismo, que é outra loucura. E contra os Estados Unidos, que é uma ditadura bem mais branda, mas que também temos que condenar. Arlindo, nesse ponto, justamente eu trouxe à tona essa famosa teoria dos dois demônios, porque justamente aqueles que promovem essa teoria dos dois demônios são aqueles que mais belicistas são, porque justamente se colocando, vamos dizer, em defesa da uma das partes, automaticamente genera a bronca contra a outra. Não é que estejam em uma situação de sobrepairamento das duas situações, sino que eles defendem essa situação como para soster que é necessário uma dos polos para poder ser antagônico com o outro. Então, onde que está a nossa situação? Está no ponto que você está dizendo, sobrepairar a situação, analisar tanto uma das questões, ou neste caso um dos polos, como também é necessário analisar o outro. Que se você analisa os dois polos, chega na conclusão que as situações são semelhantes vistas na frente de um espelho. Eu acho que aí que é o ponto central que eu acho que o Loche está trazendo também, que é a questão da dicotomia ou da indissociabilidade entre coisas que não são dissociáveis, né? Acho que aí é que pega. Não é possível a gente dissociar, por exemplo, a repressão da liberdade, ou pensar a liberdade sem de um jeito ou de outro ter algum elemento, né, que nos dê referência e que indique uma prática de repressão. Então, até que ponto há uma interdependência no que a gente costuma colocar como antagonismo, né? E seria, a princípio, parece paradoxal, mas, ao que tudo indica, não há essa dicotomia e há associabilidade entre essas naturezas que parecem ser opositivas, né? Eu acho que aí entra dentro da dialógica, né, que é meio a dialética, mais à frente da dialógica, que a dialógica discute isso, justamente,
que é a interdependência de antagonismos, né? Sem que dúvida. é a realidade que a gente vive. O que me preocupou só, Oswaldo, eu sei que você não colocou isso, mas quando você abordou o trinômio do Arlindo, capitalismo selvagem, poder e legalidade, a questão que você centrou no processo do capital, e eu quis chamar a atenção que os dois outros itens, poder e legalidade, também podem compor um outro trinômio onde o capital não estava presente. É isso que eu quis chamar a atenção. Quer dizer, aqui o Arlindo colocou muito bem que está falando de mercantismo. Mas esse trinômio ele não depende só desse primeiro, não é composto só por esse primeiro, juntando poder e legalidade. Se você pega essas ditaduras de esquerda, poder e legalidade estão presentes sem necessariamente ser capital. Então eu fico só com receio quando a gente faz, né, o demônio do capital, que tem, o capitalismo selvagem realmente é uma coisa errada e tem que ser combatida, mas quando a gente também não vê ou não fala, não ressalta também esse outro aspecto, que não foi o capital que dirigiu, mas que matou muita gente e fez muita ditadura e prejudicou muita gente. Concordo. É só nesse aspecto da gente levar isso em consideração. Outra questão também, o Everton está colocando, existe poder e ilegalidade com democracia, existe poder e ilegalidade dentro da democracia ou dos regimes democráticos, que você está colocando. E um outro aspecto que eu acho que é importante frisar é que a ideia de pensar que isso não existe dentro de uma escala democrática ou que não existe, ou no contrário, faz com que a gente acabe criando um imaginário, né, que não compete com a realidade, que não diz Logi, respeito à realidade. concordo totalmente com o que você está colocando, Logi. E vou ter, nesse ponto, pontualizar o seguinte, que eu não estou tão, vamos dizer assim, fazendo essa diferença no caso do capital. Os dois casos são de capital, só que um é privado e o outro é estatal. Não tem diferença, o trinômio se cumpre da mesma forma. Mas ali fala capitalismo selvagem, que não é caso lá dos países comunistas. Lá não existiria, em tese não existiria capitalismo, mas tem muito autor que chama de capitalismo de Estado. Na verdade foi um capitalismo de Estado. Mas capitalismo selvagem por causa do tema aqui. Agora é lógico que esse trinômio ele serve assim de maneira até mais forte com o regime comunista, que é pior até. Mas só que os Estados Unidos se aproveitaram dessa situação. Bom, eles são muito piores, nós somos menos ruins, mas como se fosse uma democracia. Não precisamos condenar isso de se acharem a democracia que é representativa, o exemplo do mundo não é nada. Viu, Loche? Eu acho que o pior de tudo isso, né, da confusão que isso pode gerar, são os mecanismos de dificuldade de lidar com dissenso, né, e a consequente exclusão que vem disso, dentro dos processos democráticos, que a gente vê todo dia, toda hora e a todo momento. Então, isso é um imaginário, né, e que acaba fazendo com que a gente não perceba essas práticas, porque se está dentro do ambiente democrático, e aí não tem elementos preventivos, ou educativos, ou reeducativos, para evitar que isso aconteça. Porque a gente parte do pressuposto que não acontece porque se está no ambiente democrático. Eu acho que isso é perigoso, bem perigoso. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo.
um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.